Amplie a sua visão. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de Marcos, capítulo 8, versículos 16 e 17. Seus seguidores discutiram o significado disso, dizendo: ele disse isso porque não temos pão? Sabendo do que eles estavam falando, Jesus perguntou-lhes: por que vocês estão falando sobre não ter pão? Vocês ainda não veem ou não entendem? Suas mentes estão fechadas? Quando eu e você nos concentramos nas coisas erradas, nós perdemos de ver aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Quando sua atenção está apenas no aqui e no agora, você perde o plano de Deus a longo prazo. Quando você pensa apenas no seu conforto, talvez você pode se perder no caráter. Quando você se concentra na felicidade, você pode se esquecer da santidade. Quando você quer apenas aproveitar o momento, você pode não estar se preparando para a eternidade. Quando nós pensamos nas coisas que são de curto prazo, nós, de certa forma, perdemos o foco naquilo que é importante e que Deus está fazendo ao nosso redor. Isso aconteceu ali no livro de Marcos, com os discípulos que estavam com Jesus no barco. Diz a palavra de Deus que então Jesus deixou os fariseus e foi no barco para o outro lado do lago. Seus seguidores tinham apenas um pão com eles no barco. Eles se esqueceram de trazer mais. Então Jesus os advertiu, dizendo: tenham cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Depois você confere lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículos 13 a 15. Mas obviamente os discípulos eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles se questionavam se ele estava dando uma bronca neles porque eles haviam esquecido de trazer mais pão. Mas Jesus sabia que eles estavam discutindo sobre isso e não tinham entendido o verdadeiro significado das palavras de Jesus. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão falando sobre não ter pão? Vocês não veem, vocês não entendem? Será que a mente de vocês está tão fechada assim? Será que isso acontece comigo e com você também? Usando o fermento como uma metáfora, Jesus estava tentando ensinar a seus discípulos uma lição sobre o orgulho, mas eles não entenderam o significado mais profundo e eles pensavam que ele estava falando simplesmente sobre o almoço. Enquanto Jesus falava sobre a necessidade de maturidade, seus discípulos estavam falando sobre a próxima refeição. Isso é ter um pensamento de curto prazo. Sempre que você pensa no agora, no seu bem-estar, deste momento, você não consegue ver o quadro geral, a perspectiva de Deus, o que Ele está fazendo em sua vida, ao seu redor. Portanto, a exortação de hoje, a meditação aos nossos corações, é para que nós possamos pedir a Deus que, através do seu Santo Espírito, nós possamos ter uma visão de longo alcance, um vislumbre maior da eternidade, para que nós possamos ver o que Deus está fazendo em nossas vidas, através de nós, na vida de outras pessoas, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis, pandemia, isolamento social, esfriamento do amor, guerras, crises. Esse é o pano de fundo. Mas o que Deus está trabalhando na vida de cada um de nós com todas essas circunstâncias? A quem Deus tem dado a oportunidade para você falar de Cristo? Somos aqui na terra semeadores. Jesus nos deu essa ordenança de ir por todo mundo pregando o Evangelho a todas as nações e fazendo discípulos. Você tem feito isso ou tem simplesmente reclamado da falta do pão? Reclamado das coisas terrenas, do conforto do hoje? Olhe numa perspectiva um pouco maior. Os problemas, na verdade, são oportunidades que Deus dá a cada um de nós de crescermos um pouco mais em espírito e em verdade, em nossa fé e também em nosso testemunho, para que outras pessoas possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus.
Que Deus possa ampliar a nossa visão, possa nos dar um maior entendimento sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, que possamos ter mais empatia pela vida das pessoas e que possamos ser sal da terra, luz do mundo, para através do Espírito Santo de Deus sermos bênção também na vida de outras pessoas. E assim, que Deus te abençoe, te use poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.